Bom dia, povo de Deus. Eita, tô acordando sacar. Olha aqui, ó. Chuva. Vamos comprar pão? Vamos lá. Olha como é que tá o estado aqui da nossa rua. Eu vou é por aqui. Aqui você tem cuidado por causa de uma onça pode sair aqui e te pegar. Essa região aqui é muito baixa, entendeu? Dá uma olhada aqui essa rua. Essa rua quando chove, lá pra cima, isso aqui vira um rio. Fica aqui um palmo de água aqui, passando água aqui. Mas é porque essa zona aqui é muito baixa. Antigamente, segundo a irmã tava me explicando, isso aqui era pântano. Aí eles foram entrando com as casas. Mas olha aqui. Tá vendo? 7 horas da manhã eu bebo no chão assim. Ô Jesus. Oiga, Vito, usted su boca corroca na retona. Mas ya no sea burro. Sea maestro. Yo a usted lo conocí en el fútbol. Situação, né? 7 horas da manhã e o cara, os dois bebendo, meu Deus do céu. Jesus. Interessante a conversa dos dois. Tava dizendo ali que um tinha 65 anos e que a família dele, todo mundo vive até os 120 anos. Aí, e disse que ele vai viver até os 130. É porque ele tá com 65. Mas, meu amigo, bebendo daquele jeito, se Jesus não tiver misericórdia, tá difícil, hein? Deixa eu contar a história do pão francês pra vocês. Chegamos aqui em casa. Você sabia que aqui na Bolívia, antigamente eles não vendiam óleo? Tá chovendo. Dá-lhe chuva. Só foi chegar e começou a chuva. Graças a Deus. Você sabia que na Bolívia eles não faziam... Não tinha pão francês, tá? Só tinha um pão redondinho assim. Em Santa Cruz, tudo. Isso em 96, em 2006, quando a gente chegou na fronteira, um pastor falou assim: olha, pode ir comendo tudo que é pão francês aí de Corumbá e vai se despedindo, porque aqui na Bolívia não tem pão francês. Irmão, e o pior é que do lado do Paraguai, da Bolívia realmente não tinha pão francês. A gente estava na fronteira, né? Ficava pensando, Jesus, como é que vai ser comer aquele pãozinho redondo que é meio doce, meio salgado, meio que não dá pra tragar. Aí, quando nós chegamos aqui, o mercado Hipermax começou a fazer pão francês pelo número de estudantes, né? E aí a gente ficou sabendo e pensa na alegria para o missionário. Missionário quase, oh Jesus é... Bom, hoje pão francês está tomando conta de Santa Cruz. Lá para Cochabamba é mais caro, mas é difícil. Cochabamba, La Paz é difícil. Mas aqui, até na mercearia perto de casa, a gente acha pão francês. Pô, abençoado, tudo bem? Queria falar um pouquinho sobre nossa sexta-feira. Esse dia é o dia que eu quase não filmo. É muito difícil eu filmar alguma coisa na sexta-feira, porque vou falar um pouquinho aqui rapidamente para eu colocar no vlog, né? Sexta-feira é o dia que nós temos estudo bíblico aqui na base, é um dia bastante especial. Eu não marco evangelismo, eu não marco nenhum tipo de atividade fora. Todo dia a gente acorda cedo, nós temos o período devocional, já até falei isso num vlog passado, né, onde eu e Mina, a gente está lendo a Bíblia, orando, coisa e tal. E depois o período da manhã eu tiro para fazer as edições dos vídeos. Geralmente eu faço as edições na sexta-feira, período de manhã, então adianta as edições da próxima semana. Aí quando eu termino já é meio-dia, já tenho que almoçar, depois eu descanso um pouco e volto pro computador. Geralmente eu começo aí 2 horas da tarde e vou agora até, já vai ser 6 horas aqui, né? Então a tarde inteira estudando a Bíblia, e daqui a pouco a gente já tem que se aprontar que 7h15 nós estamos começando nosso estudo. E a gente reúne aqui e a gente coloca, né, o projetor na parede, o estudo. Nós temos aí o período de oração, o período de louvor, e 1h20 de estudo da palavra de Deus. E falando sobre isso, é uma coisa que eu queria deixar aqui uma palavra. É muito importante o evangelista amar a palavra de Deus. O que eu tenho visto é evangelistas que não pregam o evangelho. As pessoas vão para a rua, começam a falar da religião, falam mal do catolicismo, falam mal de política, falam mal do presidente. O camarada pega o megafone para falar mal do presidente. Meu Deus. Aí volta para casa, eu preguei o evangelho. Ah, meu Deus. O evangelho,
amado, é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, é falar sobre o Evangelho. O apóstolo Paulo, depois eu vou fazer um vídeo só dizendo o que é o Evangelho. Interessante que tem algumas igrejas que me convidam para eu dar uma palavra para evangelistas, e eu vou para essas igrejas e eu falo, geralmente eu falo sobre isso aí, né? Sobre a necessidade de se pregar o Evangelho, que é o Evangelho que transforma as vidas, e não é qualquer coisa que a gente fica falando aí no meio da rua, né? Isso é importante. Bom, então vamos finalizar aqui, já vou me aprontar para a gente começar o nosso estudo. Essa é a nossa sexta-feira. Bom, vamos lá, mas é um dia muito abençoado, né? A gente estuda, falar do estudo bíblico, olha, nós levamos 4 anos estudando o livro de Romanos. Levamos um ano e meio estudando a Epístola de Santiago, a Epístola de Tiago, né? A Epístola Geral de Tiago. 1 ano e meio estudando essa epístola. E nós já estamos aí para mais de 8 meses estudando a Hebreus, né? Então hoje a gente vai terminar, se Deus quiser, hoje a gente termina o capítulo 6, nós estamos com 8 meses estudando, ainda estamos até o capítulo 6, mas é uma benção, é sem pressa, todo estudo é 1 hora, toda semana 1 hora, 1h20 de estudo bíblico, e olha, 6 meses, 8 meses, estamos no 6º capítulo, versículo por versículo, cada ponta de destrincha, é muito bom, estudar a palavra é uma benção, amém? Bom, vamos lá, ter que aprontar para começar o estudo. Saímos do micro. Olha, esse carro aqui que está atrás de mim é o mesmo valor do micro, né? Só que esse tipo de carro aqui, ó, vou mostrar aqui para você, só funciona nos anéis. Primeiro anel, segundo, terceiro e o 4º anel. Minas geralmente não gosta de pegar trufe porque eles vão colocando, tá vendo ali na frente, ó, tem 3. Então vão colocando até onde entrar. Já no ônibus pelo menos respeita mais o espaço, né? O negócio é que com o tempo você acaba acostumando com esses detalhes todos aqui, entendeu? Você quando chega aqui na Bolívia, tudo isso é novidade, né? O micreiro dirigindo, recebe dinheiro. E desses trufe aí, como eu falei, a passagem é o mesmo preço do micro. A única diferença é que sobe gente, desce gente, eles entopem. Se dá para entrar 4, eles colocam 4 dentro, então nem aí. Outra coisa interessante é a cadeira onde senta o motorista, sabe? Todos eles que trabalham com esses micros, eles arrancam a poltrona normal e colocam essa cadeira aí, que parece essas cadeiras comuns de casa. É muito interessante isso aí. Olha os ônibus aqui. Olha, esse ônibus aí sempre atrás da fronteira, Transcarreton. Aqui que tá a empresa. Vamos chegando. Vamos lá, meu povo, tem que andar um pouco. Você pode andar aqui. Mais fácil para o táxi. Olha o material chegando aí. Povo de Deus, pensa numa chuva, todo molhado, ó. A gente veio no táxi, tivemos que descarregar uma chuva forte. Olha, nós já estamos aqui com as caixas aqui, tá? E agora eu vou organizar as caixas aqui. Vamos lá.
Gente abençoada, estamos aí chegando mais uma vez aqui na nossa base. Olha a nossa rua da lama, agora tá até tranquilo, né? Tava uma chuva esses dias. Olha o gurizinho aí, ó. Curioso! O que será que estão gravando? Então a gente está atrás de algumas... a gente está mandando uns livros lá para a cidade de La Paz. São uns livros, eu falei no vlog passado. E estamos mandando aos poucos, né? O restante do livro que a gente tem para os irmãos que estão fazendo trabalho no presídio lá. Então, essa semana é isso aí. Correria. Munindo o povo para o trabalho, né? Vamos lá. Estamos chegando aqui na nossa base de apoio. A gente estava orando esses dias em relação ao trabalho. E como eu falei para vocês, a gente está sempre em oração, né, por esse trabalho. E cortei o cabelo. Tá uma benção, né? Tava parecendo uma juba de leão. Então a gente orando e Deus tem colocado no nosso coração a gente atender um pouco mais a região do campo. A gente animar os irmãos, os líderes de apoio para mandar material para o campo. Apoiar as igrejas que estão fazendo lá trabalho. Deus tem colocado no nosso coração a gente poder olhar um pouquinho mais para as cidades e a gente orientar o pessoal daqui a isso, né? O pessoal daqui da Bolívia, são os irmãos que dão material para os demais irmãos. A gente olhar para bairros onde não está tendo igreja, onde não tem igreja, com o objetivo de animar os evangelistas, fazerem mais trabalho nos mercados, feiras de rua, tá? E também nas cidades do campo, né? A gente mandar mais material, falar com eles para que possam animar as igrejas que eles têm contato nesses lugares. E mandando material, o pessoal se anima também. A gente manda material e, pessoal, faz o trabalho aí, faz o trabalho no mercado. Geralmente, toda cidade, né, aqui da Bolívia tem um mercadinho. Então a gente está nisso aí. São visões que Deus vai nos dando do trabalho. E é isso aí. Bom, já estamos aqui, já deixei as coisas, me ajeitei em casa. Estamos aqui, olha, eu queria compartilhar, para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu queria compartilhar algo com vocês que a gente tem comentado aqui em casa e a gente sempre ora, e não é de hoje isso. Nós já estamos, antes de vir aqui para a Bolívia, eu e a minha esposa, a gente sempre em casa, a gente tinha o nosso momento de oração e a gente falava isso. A obra de Deus, ela é mantida pelo Senhor. A obra de Deus, eu não estou falando de um trabalho religioso, eu não estou falando de um mover humano, eu estou falando daquilo que é no mover do Espírito de Deus. E quando se trata da obra de Deus, ela é movida pelo Senhor e é mantida pelo Senhor. Uma pergunta que eu recebo bastante e que pessoas às vezes pessoalmente ou mandam mensagem e as pessoas rodeiam porque não querem falar diretamente, né? Porque eu acho que é feio, eu acho assim, mas a gente é indagado em relação a isso. Quanto custa fazer a obra de Deus? Quanto custa manter um projeto? Quanto custa estar no campo missionário, manter o projeto? Quanto é que custa isso? E é claro que nós não vamos falar de valores, que depende do país, o valor financeiro, falando de dinheiro, falando de dólar, falando de boliviano, pesos bolivianos, sei lá qual for a moeda que você vai usar. Dependendo do país, o valor vai ser diferente. Mas eu vou falar algo que é a realidade e se você, talvez você, não sei se você já escutou isso ou quem sabe você está querendo fazer a obra de Deus, ir para o campo missionário, é bom você guardar isso aqui. A obra de Deus, ela custa a palavra de Deus. É isso que você precisa ter. Você não precisa ter dinheiro no banco para fazer a obra de Deus. Você não precisa ter contato de um grande empresário ou uma grande igreja bancando você. Você só precisa ter a palavra de Deus. Quando Deus dá a palavra para você, as coisas começam a acontecer. As pessoas muitas vezes dizem assim, né, comentam com a gente, se a gente tivesse mais dinheiro, a gente poderia fazer mais. Isso não é uma verdade. Se você escutar por aí, grava isso no seu coração. Isso não é verdade. Isso aí é uma palavra humana, isso é uma palavra de alguém que tem uma visão, tá vendo? Só apenas uma perspectiva humana, porque a gente pensa o seguinte, se eu tiver dinheiro, eu vou fazer mais. Mas eu quero trazer isso aqui numa perspectiva de Deus. Você precisa ter a palavra de Deus. Quem sabe você pode não ter
R$1 no seu bolso agora, mas se você tem a palavra de Deus, você tem tudo que é necessário para o cumprimento da obra de Deus. Você tem tudo que é necessário para que a obra de Deus, o trabalho de Deus, ele possa ser feito. Então, o que importa não é você ter dinheiro, ou se você tem ou se você não tem dinheiro, o que importa é você ter a palavra de Deus. Isso me confronta muitas pessoas, chegam e falam, pastor, se a gente tivesse mais recursos, poderia fazer mais. Não é. A gente faz aquilo que Deus nos permite fazer. Conforme a palavra de Deus é liberada a nós vamos avançando. Se o Senhor liberar, se Ele, como soberano que é, Ele olhando pra gente, servo, olhando nossa capacidade, uma série de fatores que eu acredito que Ele é muito sábio nisso tudo, Ele pode olhar isso e o Senhor fala, eu vou liberar a palavra. Quando a palavra é liberada, a porta é aberta, o recurso vem, as pessoas certas para poder somar forças e no final da história o projeto vai para frente, o trabalho vai para frente. Bom, eu vou deixar essa palavra para você e eu quero que você aprenda uma coisa, seja um soldado, olha aqui, soldado meu boné, soldado de Cristo. Você tem que ser um soldado de Cristo, tem que entender que o nosso general, ele tem todo o recurso, ele tem todos os meios, eles têm as pessoas certas para estar no seu lado, no momento certo, para que o projeto dele, que é dele, não é seu, é dele, possa ir adiante. Amém? Bom, vamos lá, vamos nessa. Agora eu vou tomar banho. Um abração, Deus abençoe.